Então, assim, eu posso dizer o que eu tô vendo que tá acontecendo e cada um tira suas próprias conclusões. Tá. Eu acho que esse é o meu papel. E os sinais das profecias que podem estar acontecendo lá, né? Tem a construção do templo, tem que existem teorias aí que ele está sendo construído no subterrâneo, não sei o quê. Tem a novilha vermelha, tem o que você falou também, o Mar Morto tá o quê? Tá diminuindo, tá ficando... Tem peixe lá, é isso? É quase isso, eu vou explicar. O que acontece é o seguinte, eu tinha falado isso antes, eu vou repetir. Eu gosto de história da arqueologia porque é muito mais fácil entender o passado do que o futuro. Então, eu não gosto de especular, eu não gosto de chegar e dizer amanhã vai terminar o mundo, eu vou dizer o ano exato que vai terminar, eu vou dizer quem é o anticristo, eu sei de tudo. Eu não sei de nada, gente. Eu posso dizer como quem mora em Israel... O que eu vejo... E que leva grupos que tá sempre lá perguntando sobre essas coisas, né? Imagina. Sim, eu vou dizer que também tem um canal com mais de 2 milhões de inscritos, abre muitas portas. Verdade. Então, assim, eu posso dizer o que eu tô vendo que tá acontecendo e cada um tira suas próprias conclusões. Tá. Eu acho que esse é o meu papel. O meu papel é falar do histórico, do que tá escrito na Bíblia também, que é a nossa base. Muitas vezes, se a gente vai falar do fim dos tempos, do Armagedon, de tudo isso, muitas vezes a gente usa a base da Bíblia. E falar o que está acontecendo, e aí cada um tira a sua própria... E Armagedon é uma região lá, né? Um vale. Exatamente, então... Subindo uma montanha, os caras mostraram lá onde é. Exatamente. Armagedon significa literalmente Armegiddo em hebraico original. Armagedon é a versão grega da palavra, mas o original no hebraico é Armegiddo, que significa literalmente um monte de Megiddo. Então Megiddo é um lugar verdadeiro. Megiddo é uma cidade bíblica que existe em Israel. Eu ia dizer que é patrimônio histórico da humanidade pela Unesco, mas a gente não tá muito de bem com a Unesco. Ah, é? Que é um órgão da ONU também. Mas Megiddo é uma cidade bíblica sobre um monte, então por isso se chama Monte de Megiddo. E quando a Bíblia fala sobre Megiddo, sobre Armagedon, tem na realidade 2 lugares que a gente chama de Megiddo. Tem um monte em si e tem o vale. Quando você via esse vale, né? Exatamente. Quando a gente fala da batalha do fim dos tempos, que está relacionada ao Armagedon, que aí é Apocalipse 16, se fala do vale que está em volta desse monte. É um vale gigantesco. E o interessante é que o Vale do Armagedon é um dos locais das batalhas mais importantes da história. Já teve batalha lá, então? Muitas batalhas. Até Quais? Napoleão lutou em Armagedon. Então, a primeira batalha registrada da história, a primeira batalha que a gente tem escrito o registro dela... Só um minuto, o Paquito tá morrendo lá, cara? Ô, Paquito, você tá bem, cara? Você saiu umas 3 vezes pra ir tossir lá no banheiro, mas eu tô gripado, eu tô indo tossir no banheiro pra não fazer muito barulho aqui. Você tá mal, velho. Sério, meu? Vou buscar tratamento, tá? Bom. Tá? Desculpa, Olívia. Não tem problema. O fim dos tempos pode esperar. É. Então, o que acontece... Você falou do Napoleão, quais outros então, batalhas? A primeira batalha registrada da história escrita aconteceu em Armagedon. E ela foi há uns 3.700 anos atrás, imagina. Pô. E foi de 20 mil soldados. Agora, se tu pensar numa batalha hoje em dia de 20 mil pessoas, é um número absurdo. Naquela época foi de 20 mil soldados, 10 de cada lado. Então, a primeira batalha escrita da história aconteceu lá, e ela não só fazia uma batalha pequena, foi um negócio gigantesco que resultou com a vitória dos egípcios. E também muitas batalhas lá aconteceram ao longo da história. Napoleão lutou lá durante a invasão. Napoleão invadiu Israel. Depois ele acabou perdendo e se retirando, mas Napoleão também chegou a lutar em Israel em alguns lugares. Em Jaffa ele lutou, em Acco ele lutou, em Armagedon ele lutou, então também teve. Os cruzados lutaram em Armagedon. A gente teve também, tem uma base aérea, que ela foi criada pela Força Aérea Britânica. Ainda tem ou não? Tem ainda, ela foi criada pelos ingleses, quando os ingleses dominaram Israel, ela funciona até os dias de hoje, e ela é usada como uma base aérea, tanto civil como militar. Tem uma prisão lá no Vale, uma prisão de alta segurança, que foi encontrada a igreja mais antiga do mundo lá dentro da prisão. Então, assim, é um lugar assim que tem muita coisa lá dentro. E a gente, quando fala, quer dizer, a Bíblia fala claramente que vai vir uma reunião
de reis que vão se preparar para uma batalha. E está escrito que os reis vão se ajuntar em Armagedon, e aí vai começar essa grande batalha. Então, na realidade, tem que ler Apocalipse 16, leiam todo o capítulo ali, fala das taças, e tem uma grande descrição em detalhes do que vai acontecer. Uma das coisas que fala que vai acontecer é que o rio Eufrates vai secar. E o rio Eufrates está secando. Isso não em Israel. O rio Eufrates está principalmente hoje em dia no que hoje em dia é o Iraque, mas o rio Eufrates... pertinho. O rio Eufrates está secando, pessoal. Então, a gente está vendo algumas coisas que se encaixam com o que a Bíblia fala. Então, o Vale de Armagedon está lá e está vazio também. Não se construíram cidades lá. O vale não está ocupado. Ele está aberto. Então, se algum exército quiser lá lutar até os dias de hoje... É uma passagem, né? É uma passagem também. É um ponto estratégico em Israel. Ele ficava em rotas comerciais, havia mar. Então, é um local estratégico nos tempos bíblicos e até os dias de hoje. A gente vê que ele tem uma grande importância. Então, o lugar está lá. O palco está pronto. E o terceiro templo de Salomão? Então... Agora é outra questão. Tem essa questão. Onde seria? É embaixo de... onde seria é onde está... é aquela de cúpula escura? Adorada. Adorada? Adorada mesmo. Então, o que acontece? Deus ordena a construção do templo de Jerusalém. E Deus é bem específico. Deus diz o tamanho que ele quer, o formato que ele é, os utensílios e o lugar. Ele fala o Monte Moriá. O Monte Moriá é onde Abraão tinha ido levar o seu filho Isaque para ser sacrificado. Verdade. Afinal, ele não sacrifica Isaque, mas o lugar, que é o pico do Monte Moriá, se constrói o primeiro templo, que é o Templo de Salomão. Tem uma pedra lá, alguma coisa? Tem uma pedra. Tem, né? Sim. Que você não pode entrar lá, né? Eu entrei. Você entrou? Já, mais de uma vez. Sério? Se tu vier em Israel e quiser entrar, eu vou querer. Me avisa. Depois da guerra, não agora. Mas... E em volta construíram, então, essa... Então, construíram em volta o templo. Então, o templo é dividido em áreas. Tinha o pátio externo, que todo mundo podia. Tinha a área interna, que era a área dos sacrifícios, que só podiam os sacerdotes. Tinha a área mais interna ainda. Santíssimo. E tinha o Santíssimo, exatamente. A área bem interna, atrás da cortina. Se entrasse lá, o cara com pecado, ele era alvejado. Ele era, como que é? Fulminado, né? Com raio. Ele morria na hora. Morria na hora. Então, parece que os caras amarravam uma corda com sino, amarravam uma corda com sininhos. Né? Ele tinha sino na roupa e amarrava uma corda no pé. E se ele morresse, dava pra puxar. Os caras puxavam ele sem precisar outra pessoa entrar. E o que acontece é que no Santo dos Santos, ele ficava sobre o pico do Monte Moriá. E ali ficava a Arca da Aliança. Onde estaria os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, o cajado de Arão e o maná ficavam ali dentro. E o primeiro templo existiu, ficou séculos e séculos de pé. Os babilônicos foram, destruíram o templo. Os utensílios foram levados embora. A Arca da Aliança desapareceu. Então isso a gente está falando em 586 a.C. Tá, e ele é reconstruído quando? Ele foi reconstruído 70 anos depois. Então, em 516 vai ter a reinauguração do Templo de Jerusalém. 70 anos depois, todo mundo feliz, ótimo. Reinauguram o templo. E o Santo dos Santos no mesmo lugar, dessa vez sem a arca. Porque a arca já tinha se mandado. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Tem muitas teorias. Etiópia, né? Falam que tá na Etiópia. Tem muitas especulações, tem gente que acredita que está realmente no próprio lugar, embaixo do Domo Dourado, lá próximo do Domo Dourado, embaixo do Monte do Templo. Tem muitas teorias, mas ela desapareceu. Esse templo também ficou de pé séculos e séculos e séculos. Indiana Jones foi atrás dela. O Indiana até achou ela. O único nesse mundo que achou foi Indiana Jones. E aí no ano 70, depois de Cristo, os romanos foram e destruíram esse templo também. Não todo ele. Ah, é? Porque vamos ser mais claros. O segundo templo, a última versão do templo era gigantesca. Tu tinha a parte central, que é o Santo dos Santos, a parte do templo em si, a parte religiosa, foi completamente destruída. Mas em volta tinha um complexo do templo, com pátios, com pilares, mosaicos, um negócio espetacular. Só para ter uma ideia, eram 144 mil metros quadrados. Era uma esplanada gigantesca, então imagine um pátio no meio, o templo. O templo central foi destruído, mas esse pátio existe até os dias de hoje. E esse pátio é o que a gente chama de Monte do Templo. E então imagina que o pico do monte ficou exposto outra vez porque destruíram o templo. E aí isso ficou vazio do ano 70 depois de Cristo até o século 7. No século 7, o Islã conquista pela primeira vez Israel.
Então, os Islã que sai da Arábia Saudita, vem, conquista em 638 toda a terra de Israel, e eles pegam o pico do Monte Moriá, no meio dessa grande plataforma, e constroem o Domo Dourado, o Domo da Rocha. Essa cúpula dourada bonita é a estrutura muçulmana mais antiga de pé que continua existindo, ela é do século VII. Dá pra ver de muito longe, né? Essa é o cartão postal, ela é linda, ouro, são mais de 80 quilos de ouro ali em cima, e ela não é e nunca foi uma mesquita. Ah, não? Nem os muçulmanos dizem que é uma mesquita. Que nome é? correto do lugar é o Domo da Rocha. Mas é o quê? É o domo que protege uma rocha. Que rocha é aquela? O pico do Monte Moriá. Se tu entra no Domo da Rocha, como eu entrei, no meu canal tem vídeo. Se vocês quiserem entrar, dá pra ver a gente entrando tudo. Quando tu entra, tu vê literalmente o pico de um monte. Esse pico é o monte, é o local do Santo dos Santos. E por que é sagrado pra eles também? Então, aí é um ponto importante. Segundo o Alcorão, Maomé faz uma viagem mágica pelos céus. Ele sobe num animal mágico que se chama El Burak, que é o corpo de uma égua branca, o rabo de um leão, asas de águia e o rosto de uma mulher. E ele sobe e faz uma viagem pelos céus, uma viagem noturna. Ele sai do que hoje em dia é a Arábia Saudita, né? A gente falou Meca e Medina ficam lá. Ele viaja pelos céus e ele pousa em El Aqsa, que significa a mesquita mais longe do mundo. E por isso El Aqsa é o terceiro local mais sagrado do mundo para os muçulmanos, que não é a cúpula dourada. É a do lado, é a cinza. Então, a cúpula dourada você colocou lá pro pessoal ver, Paquito? Olha isso daí. Ó, bem bonita. Olha que bonito. Então, do lado dessa tem uma cúpula que é cinza, que é o local mais importante do mundo. O terceiro local mais importante do mundo para os muçulmanos é o local onde Maomé pousou. Ele amarra o seu animal, daí ele caminha até uma pedra, e dessa pedra ele sobe aos céus. E por isso, o pico do monte, para judeus e cristãos, é o local onde Abraão foi fazer o sacrifício do seu filho Isaque, é onde ficava a Arca da Aliança, era o centro do Templo de Jerusalém. Ó, esse aí é o terceiro local mais sagrado do mundo para os muçulmanos. Por isso, para os muçulmanos, essa é muito mais importante que a outra. Essa é realmente uma mesquita. A outra não é. A outra é o local de onde ele subiu aos céus, e de onde ele subiu aos céus... O templo seria onde está adorado, então, não aí. Exatamente. Para os judeus e para os cristãos, o mais importante é o local da dourada, para os muçulmanos é o local da cinza. E de lá ele subiu aos céus, e por isso o local também só foi santificado para o Islã. Então a gente está literalmente brigando pela mesma pedra. Entendi. Pela mesma pedra. Se derrubarem aquela cúpula, é treta. É treta. Então, quando a gente fala da reconstrução do terceiro templo de Jerusalém... O terceiro templo tem que ser no mesmo lugar que Deus ordenou a construção do templo. Igual. Com as mesmas medidas, o mesmo tudo, o mesmo local que é lá. Agora, se a gente derrubar a cúpula dourada, é a Terceira Guerra Mundial instituída. Total. E eu também entendo, porque ali é um local sagrado para os muçulmanos. A gente não aceitaria ninguém destruindo locais santos judaicos. A gente também não pode aceitar destruir locais santos de outras religiões. Por isso, o acordo que foi feito entre Israel e a Waqf, que é a organização muçulmana que mantém o Domo da Rocha, é que o local seria de livre acesso a todos, mas só muçulmanos poderiam orar. Na prática, eles não cumprem esse acordo, eles não permitem não muçulmanos entrarem, mas esse é o acordo original. Quer dizer, Israel não tem nenhuma intenção de derrubar o Domo da Rocha. Não tem. O governo de Israel impede que judeus tentem fazer alguma coisa lá. E tem uns horários super restritos lá. Horários super restritos. Vestimento, você não pode ir com qualquer roupa. Lá ela é bem chatinho de subir pra esplanada. E dentro dos edifícios, Domo da Rocha e da Mesquita de El-Aqsa, é proibida a entrada para judeus e cristãos, exceto autorizações muito, muito, muito difíceis de conseguir. E eu fui lá, eu acho que 2 ou 3 vezes só na minha vida. E foi super, super difícil também para conseguir. E também, eles não sabiam que eu tinha... Assim, é complicado. Foi uma brecha. Foi uma brecha, assim, que eles abriram. Mas, por isso, assim, é triste de saber que aquele local, ele tá inacessível nos dias de hoje. Mas uma coisa importante também para as pessoas saberem. Ninguém está fisicamente construindo o edifício do terceiro templo. Nem a história de que tem as partes separadas e depois... Calma, isso tem parte. Mas por isso eu falei,
Ninguém está construindo o edifício do terceiro templo. Sei. Porque vira e mexe na internet e mostra, olha aqui, pessoal, e daí eles mostram uma obra em Jerusalém, qualquer obra em Jerusalém Olha é obra do é o terceiro templo. templo. É aqui, e eles mostram qualquer escavadeira, qualquer obra. Tinha uma obra que estavam construindo um museu próximo ao Muro das Lamentações, esse é o terceiro templo. Não, gente. O edifício do terceiro templo não está sendo construído, não tem data para começar, não tem o apoio do governo de Israel, nada disso existe. Mas nada impede de organizações privadas fazerem o que eles quiserem. E existem organizações privadas que sim querem a construção do terceiro templo, mas eles sabem que a construção do edifício é proibida. Tá. Mas ninguém impede de fazer os utensílios. Então existe o Instituto do Templo que tem os utensílios do templo. Então tem lá a mesa dos pães, tem lá tudo o feito altar conforme descritas as instruções bíblicas, tem o altar de incenso, tem o menorá, o candelabro que está até exposto em praça pública lá, que ele é super bonito. Então eles deixaram lá o candelabro de ouro exposto, mas assim, os utensílios estão construídos, então isso sim, mas isso não fala da construção do edifício. Eu acho que as pessoas pulam às vezes muito de uma coisa para outra. A gente tem que saber que sim, tem coisa acontecendo. A planta do terceiro templo existe, por exemplo. Eu vi ela, tá lá. Tá lá no Instituto do Templo, tem a planta bonitinha, as medidas, o arquiteto bonitinho lá fez, eu acho que é Gabriel o nome dele, não lembro o sobrenome. Mas tem lá, tá tudo bonitinho, projetado, pra que se puder fazer, vai ter gente obviamente que vai querer fazer, mas não tem nenhum plano a médio nem curto prazo fazer. Porque se for feito é uma treta total, né? Eu acho que já tem treta suficiente em Israel nesse momento. Os caras falam que o terceiro templo vai ser construído em Brasília, Paquito. Imagina. Será? Manda. Pelo menos não em Diadema, né? Diadema. Cara, acho que foi. Eu tô vendo os vídeos dela, tem bastante. Cara, seu canal é muito legal. Muito legal. Assisto sempre aqui. Eu tenho sobre o terceiro templo, né? Tem vida no Mar Morto. Como que tá? Tá aparecendo uns peixão lá. Então, o Mar Morto tá com um monte de fenômenos muito diferentes. E aí a gente pode interpretar isso depois. Mas o que tá acontecendo é o seguinte: o Mar Morto ele tá recuando. Ele tá recuando hoje em dia, baixando o nível 1 metro por ano. Então tem zonas que o Mar Morto já recuou alguns quilômetros. Então imagina que tinha um Mar Morto e ele recuou. E onde o Mar Morto está recuando, estão abrindo crateras. Que essas crateras a gente chama de bolães. E os bolães estão se enchendo de água. Então pensa que abre uma cratera e muitas vezes a cratera está brotando água de baixo e água doce. Não aquela água com enxofre. Não, e isso é bizarro, porque tu tá no Mar Morto, tu tá assim, olha, 2, 3 metros, tu tá água salgada, a água mais salgada do mundo, Mar Morto. Não consegue mergulhar, só boia. Exatamente, tu tá boiando e do outro lado tu tem água doce brotando do chão. Poxa. E onde tá brotando essa água doce tá nascendo vida. Então em volta do Mar Morto, e é uma zona muito específica, que é o norte do Mar Morto do lado de Israel, porque o Mar Morto também tem o lado jordaniano. Tá acontecendo só no norte do Mar Morto, de En-Gedi pra cima. E só do lado israelense, se abriram essas crateras, se encheram de água e tá nascendo um monte de vida lá. Então tu tem porcos selvagens, tu tem burricos selvagens lá, tu tem plantas, tu tem tamareiras, tu tem árvores frutíferas e pássaros. E o principal é que tem peixes. Peixinhos pequenos. Sim. Não são peixes, pessoal, são peixinhos pequenos. Mas por que isso chama tanta atenção? Porque em Ezequiel 47 tem uma profecia que fala que vai vir um rio de água doce de Jerusalém e vai correr ao Mar Morto. E quando ele chegar no Mar Morto, as águas vão ficar doces. E vai ter peixes e pescadores de En-Gedi a En-Eglaim, que é justamente a zona onde está acontecendo isso. Não é em todo o Mar Morto, não é do outro lado. É justamente na zona. Tá acabando tudo, cara. Tá acabando o mundo. Então, mas calma. Então, e daí é isso. Tá? Fala que vai ter aves frutíferas, que tá tendo. Fala que vai ter peixes. Pescadores ainda não tem. Nunca vi ninguém pescando lá. Ainda, os peixinhos são desse tamanho. Deixa eles crescerem. Mas tem peixes, tem pássaros, tem as aves frutíferas. Mas tá escrito que é engraçado, tá escrito que os charcos e os lamaçais vão continuar. Então tá cheio de vida, mas é um lamaçal horrível. Cada vez que eu vou lá, eu atolo, assim, às vezes, assim, até quase a cintura eu atolo na lama lá. Eu já fui algumas vezes lá filmar. Teve uma vez que eu voltei sem sapato, eu perdi meus 2 sapatos e uma meia. Então eu voltei só com uma meia do dia. Porque eles atolam na lama e a gente não consegue mais nem tirar, e tu vai ficando lá fica na bosta mesmo. E por isso, tem muitos fenômenos lá acontecendo que nos chamam muita atenção.
E daí tem algumas questões, porque algumas coisas se encaixam e outras ainda não. Por exemplo, o Rio de Jerusalém. A água não tá vindo de Jerusalém? Sim, indiretamente. Duas maneiras tá vindo a água de Jerusalém. Primeiro, porque em Jerusalém chove. Quando em Jerusalém chove, a água tem dois caminhos. Ela corre para o deserto e ela corre para o Mar Morto e desemboca no Mar Morto, porque Jerusalém é uma montanha. Então, quando chove em Jerusalém, ela vai correr ou para o Mar Mediterrâneo ou para o Mar Morto. Então, alguns dias por ano em Jerusalém, quando chove muito, correm rios de Jerusalém até o Mar Morto e eles enchem os bolaines no caminho. Então, alguns dias por ano tem esse rio de água doce correndo. Tem até os caminhos, quando você passa, você vê os caminhos onde exatamente, tu vê, e é super perigoso. Todos os anos, quase, infelizmente, tem gente que falece porque não sabem direito como lidar com os rios do deserto. Porque tu tá no deserto, o sol tá lindo, dia lindo, só que em Jerusalém tá chovendo, e aí o rio do nada, assim, tu tá caminhando, de repente... E vem uma enturrada. Pode ser levado. Então tu tem essa água que vem por cima, não é um rio tradicional como a gente imagina. Quando fala que de Jerusalém vai sair um rio, a gente imagina um rio propriamente dito. E a gente não tem exatamente isso. A gente tem esse rio intermitente, essas tempestades do deserto que vem da direção de Jerusalém pro Mar Morto, passando pelos bolaines, enchendo os bolaines. E o que tu tem também é a chuva que não corre por cima e entra na terra. Ela entra no aquífero. E o aquífero da montanha de Jerusalém está brotando dentro dos bolaines. Sim. Então essa água justamente que está brotando do chão é água doce, obviamente não está vindo do Mar Morto. Ela que tá cor vindo... que fica? Um verde, um azul? Como fica Então assim? A água que está brotando ela é transparente, só que daí ela começa a mudar de cor. Primeiro, onde tem muita lama, ela vai ficar marrom. Só que se a água fica bem parada, ela baixa, mas também tem alguns bolaines que eles começam a ter algas. Então tu tem bolaines verdes, tu tem bolaines azuis, tu tem bolaines brancos, tu tem marrons e tem às vezes vermelho e rosa também. Então, às vezes é lindo, porque tu tem, assim, às vezes tem uns vermelhos, assim, da cor de sangue até. Sim. Então, tu tem diferentes cores. E uma coisa é que todos os dias, em média, abrem 2 novos bolaines. É um fenômeno que tá acontecendo muito rapidamente. Então, cada vez que eu vou lá, uma vez a cada não sei quantos meses, muda a aparência do lugar. Então, às vezes tu vai, um bolaine que é vermelho hoje, amanhã ele vai secar. Tem bolaines que secam. Às vezes ele vai se juntar ao Mar Morto. Ele cresce, chega o Mar Morto, se junta e o Mar Morto salga ele de volta. Então, todo o tempo tá mudando. Não é assim, eu posso dizer como é que estão os bolaines hoje, porque o que tá hoje não vai ser amanhã já. Tem um vídeo seu que é das Portas do Inferno, lá em Cesareia. Eu fui em Cesareia, o que é isso? Então, tem 2 Cesareias. Tem Cesareia Marítima e Cesareia Filipe. Eu fui na Marítima, então. Então, não. Tu não foi pro inferno ainda. Onde é essa daí? Então, na fronteira com o Líbano. É um dos lugares que está sendo bombardeado. Das sirenes, tocou muita sirene lá. Então, um local que é conhecido biblicamente como Cesareia Filipe, se vocês buscarem no mapa, é chamado de Pânias, ou Bânias com B. Normalmente no mapa vai aparecer Bânias com B. Era uma cidade pagã que tinha um culto pagão ao deus Pan. O deus Pan era metade bode, metade pessoa. Eles tinham lá culto a Pan e parte do culto eram cabritos adestrados dançantes. Então tinha show de cabritos. Cabritos adestrados dançantes. Uma atração de circo, né? Total. Agora com vocês, cabritos dançantes. Então se achou lá, tem lá o palco dos cabritos, tudo. Tem o cemitério dos cabritos, então tem tudo assim. Eles tinham um culto de cabritos dançantes lá. Tinha um culto a alguns deuses, mas o principal realmente é Pan. E do lado tinha ainda tem a caverna, que hoje em dia tá seca, mas era uma caverna com um poço de água sem fundo, parecia. Que ele se conectava ao aquífero, então era um local que eles faziam sacrifícios. E eles lá jogavam animais para serem sacrificados, eles faziam sacrifícios e aquela entrada, aqueles sacrifícios, o sangue, tudo, aquilo tinha uma associação muito grande com Hades, da mitologia grega. Lá era um culto greco-romano. Então tinha lá uma associação muito grande com Hades e com o culto do inferno também. E por isso, Jesus leva Pedro e alguns dos discípulos até lá. E quando ele tá lá, ele tem alguma das falas mais importantes da Bíblia. Ele fala com Pedro, diz: Pedro, tu serás a pedra sobre qual eu construirei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Foi lá, então? Foi lá. Justamente onde tinha culto da entrada do inferno,
que eles acreditavam que aquele local tinha uma conexão com a terra do inferno, eles faziam sacrifícios lá, eles faziam culto pagão, justamente está escrito na Bíblia que Jesus vai a Cesareia Filipe, e lá ele fala, as portas do inferno não prevalecerão sobre ti. E ele fala do inferno e dos céus justamente ali do lado. E ele usa provavelmente aquele cenário dizendo, aqui é o inferno. E por isso a gente vê essa associação daquele lugar com o inferno. E também não é o único inferno de Israel. A gente tem mais de um lugar. O inferno na Bíblia tem mais de um nome. Então, um dos nomes, por exemplo, que se usava era Hades. Outro nome que se usava era Seol. E outro Sheol. É Sheol. Eu falo em hebraico às vezes. Mas, e o outro nome é Geena. Guiena, né? Guiena, exatamente. Então, aquela coisa que Jesus diz assim, é melhor tu arrancar um teu olho do que todo o teu corpo seja jogado no inferno. Sei. Essa palavra original é Geena. Que ficava onde? Geena é um lugar que existe até os dias de... Em Jerusalém. Também? Do lado de Jerusalém. Então, do lado de Jerusalém tem um vale, que é o Vale de Geena. Geena é um nome grego, em hebraico é Gei Beninom. E era um local que eram feitos sacrifícios por pagãos, sacrifícios de crianças, a Moloque. Nossa, que pesado. Então era um local que queimavam crianças vivas. Meu Deus. No período bíblico. Então era um culto feito pelos pagãos ali, pelos cananeus. Então, quando a gente vê a Bíblia, ela tem uma questão figurativa, muitas vezes ela tem uma questão literal também. Quando ele fala, vou jogar... Eles entenderem, né? Joga teu olho para que, em vez de tu queimar no inferno, queimar em Geena. Geena é um lugar que queimavam crianças vivas. E a gente vê o inferno que também... Aí me lembra outra vez agora as crianças queimadas vivas no 7 de outubro. Mas, quer dizer, é um lugar que existe. Geena existe... essa entrada do Hades, que era considerada a entrada do Hades, ela secou. Hoje em dia é uma caverna seca, mas ela tá lá. Então, tu tem esse lugar que era considerado uma das entradas do Hades, que ficava lá em Cesareia Filipe. Então, Armagedon também é um lugar físico. Então, quando a Bíblia fala, muitos dos lugares são lugares físicos. A Bíblia... em algum dos rios do inferno ficam lá na Grécia. Eu tava pesquisando também, né? Onde seriam, né, os rios lá que acessam, que vão pro inferno. E já se sabe se Sodoma e Gomorra, a localização, mais ou menos, onde seria? Tem até 3. 3 localizações? Como assim? Sim, tem 3 lugares que se acreditam que são possíveis lugares. Porque quando a gente fala de arqueologia ou de tradição, se a gente não acha uma placa original dizendo esta é Sodoma, é um pouco difícil. Então tem algumas teorias. Até eu sei que o Rodrigo Silva teve aqui no canal algumas vezes. Verdade. E a gente discorda até. Ele vai voltar aqui, eu vou perguntar pra ele de novo. Pergunta pra ele qual a opinião dele. Ele acredita que tem um lugar que fica justamente na Jordânia, bem próximo de Israel, mas a Jordânia, chamado Tel El Hammam, que é um local arqueológico que muitos acreditam ser lá Sodoma. Encontraram restos de uma cidade queimada. Tá. De uma cidade queimada, provavelmente por explosão de um meteoro. Pô. Que o meteoro explodiu a 50 quilômetros da superfície. E aí, então, imagina aquela explosão, lançou uma radiação de calor que derreteu até as pedras da cidade. Então, tu tem pedras derretidas. Tem algumas questões em relação à datação do lugar, mas é uma teoria, e é, por exemplo, a teoria que o Rodrigo aceita. Tem uma outra também que fica na Jordânia, que também é outra teoria em relação... Em outro lugar. Em outro lugar na Jordânia. E tem uma teoria que fica em Israel, que se chama Sodoma. O nome do lugar se chama Ar-Sdom, Monte Sodoma. Então, o local é chamado de Sodoma até os dias de hoje. E é um lugar muito diferente. O que tem lá? Imagina que tu tá na frente do Mar Morto, exatamente na frente do Mar Morto, e tem um monte de montanhas ali. Todas as montanhas de pedra. Tu imagina que é uma montanha feita de quê? De pedra. Então tem um monte de montanhas de pedra. Não é perto lá de Massadas, não, né? É perto, assim, fica uns 25 minutos de estrada de Massada. Mais ao sul. E lá tu tem todas essas montanhas, e no meio de todas as montanhas tu tem uma montanha que é uma montanha de sal. Mas tem restos de alguma coisa lá? Então, lá o que tu tem é uma montanha feita, uma montanha gigantesca de sal, que é um negócio muito bizarro, que não se encaixa com nada que tem ali. Só ela é de sal? Só ela é de sal, o resto não é. É bizarro, assim, uma montanha, assim, eu entrei dentro, eu rastejei, a montanha é de sal, assim, tipo... Sim. É uma montanha gigantesca de sal. Estaria lá embaixo, então. A tradição... É isso, não tem a cidade lá. O que se fala que talvez tudo seja transformado em sal. O que a gente tem, o sal, era onde ficava a cidade, que a cidade não existe mais. Então é um lugar muito estranho. Por um lado, tu tem o sal, a localização
faz sentido também, não é muito diferente, não é muito longe da onde os outros lugares que você acredita que pode ser Sodoma, então faz sentido que seja lá. A localização geográfica é uma montanha de sal que geologicamente não tem explicação de como ela pode ir lá, e tu tem bolas de enxofre. Bolas literalmente de enxofre, que se tu faz um isqueirinho do lado, elas queimam até os dias de hoje com fogo azul. Nossa! Então, assim, e uma pureza de mais de 90% de enxofre. Que também no Mar Morto tem muito enxofre na região, mas ele dissolvido na água. E lá tu tem toda em volta ali desse lugar que é chamado Sodoma, tu tem a terra, porque a gente falou, essa montanha de sal e o resto é de terra, em volta dessa terra, tu tem cravado no meio bolas de sal, então bolas de enxofre. Então tu vai lá, tu cava um pouquinho, tu pode soltar elas, e literalmente tu acha bolas, o chão todo é branco, elas são mais amareladas, e tu faz um isqueiro e elas queimam, mas eles são super tóxicas também, tem que tomar cuidado para quem chega lá. São, assim, qualquer faísca queima elas, é um negócio muito bizarro. Então tu tem lá alguns elementos que a Bíblia nos fala que a cidade foi destruída completamente, fala que tem toda, obviamente, a história da mulher de Ló que virou uma estátua de sal, que aí se associa também que o lugar virou sal, e que veio fogo e enxofre do céu. E daí tu tem justamente lá essas bolas de enxofre que queimam. Então pra você seria esse o lugar mais Então, indicado. eu acho que lá tem algumas coisas que eu não vejo uma explicação outra. Tá. Mas eu também tenho que ser suficientemente séria pra vir aqui e não dizer, olha, eu tenho certeza do que é. Eu vou dizer, olha, essa é uma das teorias. E eu acho que também é maravilhoso pra quem puder ir ver com os próprios olhos, tirar as próprias conclusões também, tanto em Israel como na Jordânia. E você fez vídeo só lá? Ou fez onde o Rodrigo acredita? Eu queria ir, eu até tinha falado com o Rodrigo de a gente filmar lá juntos, só que tem a questão de cruzar a fronteira. Porque tem uma fronteira bem do lado, só que eu não sou permitida de usar porque eu tenho cidadania israelense. Entendi. Então eu teria que ir até o norte de Israel, até o sul, cruzar a fronteira, passar alguns dias. E já que eu tô com... Na época eu tava com um filho pequeno, agora eu tô com 2, mas eu tava com um filho pequeno, então eu disse é um pouco complicado. E daí a gente combinou, ele ia sozinho filmar lá, e daí ele veio do lado israelense e a gente filmou juntos do lado israelense. Entendi. Mas dá pra ir lá no canal do Rodrigo, ele filmou, explicou muito bem. Veremos.